começando o Cidade em Pauta, o programa feito para discutir Juiz de Fora aqui na JF-TV. Hoje vamos conversar sobre políticas públicas para cães e gatos. Deputado? Boa noite, é muito bom participar desse programa aqui em Juiz de Fora. Eu sou o deputado estadual Coronel Henrique, sou médico veterinário, sou de Barbacena, tenho um vínculo muito grande aqui na cidade, meu irmão reside aqui na cidade, é engenheiro da Mercedes e, mais uma vez, dizendo que a pauta dos animais será sempre uma pauta da minha vida como médico veterinário e agora exercendo o meu segundo mandato na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado pelo convite. Para a gente trazer alguns números, né, como médico veterinário também, ilustrar para quem está assistindo a gente o que pode representar um animal castrado em toda uma população de animais. Eu já li algumas coisas sobre uma PG, né, que é um gato que depois, se não tiver castrado, nascem 6 gatos. Como é que é? Cris, eu falo que como médico veterinário nós temos no objetivo da causa animal, a sua pergunta é muito pertinente, porque a gente tenta fazer o controle populacional para evitar e diminuir o abandono, né? Então, assim, quando a gente fala de castração, fica parecendo que é a única solução para que exista o controle populacional. Não, mas isso é uma das estratégias do controle populacional. Quando uma pessoa tem uma fêmea ou um macho em casa em condições de reprodução, essa fêmea e esse macho, eles vão criar uma prole com números aí quase que incontroláveis, que a gente sabe que uma cadela pare 5 filhotes ou 10 filhotes, depende muito da raça, depende muito do tamanho, mas nós sempre saberemos que se aquele animal não for esterilizado, ele vai reproduzir sem controle. E o grande objetivo nosso é manter esse animal com um tutor, com alguém tomando conta. É muito importante, às vezes a gente foca muito nas castrações, mas é muito importante que a gente combata o abandono. A pessoa que tiver um cachorro, um gato, um animal doméstico, ela tem que saber que aquilo é para a vida toda. Aquilo não é um brinquedo ou algo que você vai ter um cuidado só transitório. Então, as políticas públicas que envolvem a castração de cães e gatos fazem parte de todo um complexo que envolve educação da população, envolvem outras políticas públicas, por exemplo, de atendimento clínico a esses cães e gatos doentes. Porque um dos maiores motivos de abandono é a pessoa não ter acesso a uma assistência veterinária e aquele cão tem uma patologia e a pessoa acaba abandonando esse cachorro. Então, olha que paradoxo. Nós oferecemos uma cirurgia de castração, que é uma situação secundária, por exemplo, no SUS, mas nós não temos, por exemplo, disponibilidade de uma consulta gratuita. Então, nós estamos aqui para discutir essas novas perspectivas do desafio de entender que a política pública é muito mais do que só a castração. Envolve um complexo. E eu, como médico veterinário, fico muito feliz aqui de ter uma colega médica veterinária também participando desse debate, e a Kátia, que respeita tanto a ciência e os animais, para que a gente chegue a um bom termo e evolua, que a gente possa fazer diferente. Eu penso uma coisa, né? Quando a gente fala, nós falamos agora, e nós não usamos ainda a expressão que tem que ser usada. Nós estamos falando de saúde. Nós estamos falando de saúde animal. E a saúde, todos sabem que a saúde é muito cara. A saúde pública, a saúde humana, nós vemos a crise que nós temos nos serviços de saúde pública por falta de leitos, por falta de medicamentos, por falta de profissionais. Então, os animais, eles acabam participando ou tendo que participar de um planejamento paralelo que ainda não existe estruturado. Quando nós falamos de saúde animal, nós estamos falando de saúde única, nós estamos falando de saúde humana, nós estamos falando de meio ambiente. Hoje um conceito já muito utilizado nos Estados Unidos e que o Brasil ainda não domina é o conceito de saúde única. É que a saúde humana, a saúde animal e a saúde do meio ambiente, ela é indissociável. Nós, quando cuidamos da saúde dos animais, nós estamos cuidando da saúde das pessoas. Nós estamos cuidando da saúde mental das pessoas. Nós estamos cuidando da prevenção de doenças
que esses animais possam transmitir. E quando a gente não permite que esses animais estejam nos ambientes públicos abandonados, nós estamos cuidando da saúde do meio ambiente. Então isso tem que ser encarado como uma política de saúde única e não ficar achando que serão pessoas voluntárias que gostam dos animais que irão cuidar. Não, isso faz parte da saúde do planeta. Esse é o maior desafio, nós transformarmos esse conceito de que nós não estamos cuidando dos animais porque as pessoas são apaixonadas e adoram os animais. Não, porque esses seres têm que ser cuidados por uma responsabilidade de todo o planeta. E a questão orçamentária é muito importante também, né, deputado? Como é que funciona isso no estado de Minas Gerais? Justamente isso é uma grande discussão que nós temos dentro da Assembleia Legislativa, porque desde que o problema começou a ser muito debatido, ficou essa responsabilidade orçamentária de quem? A saúde, ela já carece de recursos para a saúde humana. Quando a gente discute essa pauta dentro da Assembleia, é muito complicado de dizer que vai tirar do orçamento da saúde humana, porque lá já existe deficiência orçamentária. Existe uma legislação nacional que coloca as porcentagens que devem ser aplicadas na saúde. Então hoje, Minas Gerais se estruturou que passou a ser uma responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Então, a fauna doméstica, assim como a fauna silvestre, hoje é uma responsabilidade, inclusive orçamentária, da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Então isso dentro do estado de Minas está bem pacificado. Por exemplo, quando eu faço a indicação de uma emenda parlamentar, ela tem que vir de um portfólio de recursos oriundos da Secretaria de Meio Ambiente. Mas isso é uma pauta ainda que pode evoluir e deve ser discutida. Por exemplo, nós temos situações, vou dar um exemplo, quando você tem um agravo com agressões de cães de rua que estão atacando pessoas e pode, por exemplo, haver a transmissão da raiva humana. Nós tivemos casos recentes em Minas Gerais de pessoas que vieram a óbito por raiva humana. E isso é uma pauta de saúde. Não há como prescindir de um investimento orçamentário de verbas da saúde para combater, por exemplo, um controle populacional que esteja descontrolado. Então eu falo que são discussões, eu falo que o tema ele é sempre moderno e eu vejo que quanto mais, Cris, as pessoas tiverem a percepção de que nós estamos falando de saúde, nós teremos uma visão assim mais global de todos os profissionais, inclusive todos os profissionais da saúde. Não só o médico veterinário, às vezes colocam o médico veterinário como grande responsável, não. Todos os colegas médicos humanos, enfermeiros, farmacêuticos, todos têm que participar da construção dessa política pública. Vamos continuar falando então sobre essa questão da saúde animal, da causa da proteção animal ser considerada uma questão de saúde pública. Por outra coisa, hoje é um problema de saúde pública nacional grave, né? Nós temos hoje uma especialidade, Cris, que é a medicina veterinária do coletivo. Hoje nós temos uma rede de profissionais médicos veterinários no país que estuda esses agravos que impactam diretamente a saúde das pessoas. Então, quando nós falamos de causa animal, principalmente eu gosto muito de conversar com os colegas médicos, porque às vezes eles se sentem um pouco distantes do problema, até, por exemplo, enfrentarem um tratamento de uma leishmaniose, que é uma zoonose transmitida pelo mosquito a partir de um hospedeiro, que o cão pode ser um hospedeiro, pode ser um reservatório. Então nós temos que tratar isso com muita responsabilidade e isso deve ser levado para as nossas escolas, né? Isso faz parte, quando nós falamos do abandono aqui, as nossas crianças são as maiores ferramentas de transformação que nós temos na nossa sociedade. Eu vejo que levar essa pauta dos maus tratos, né, o bem-estar dos animais, isso tem que ser uma pauta do currículo escolar. Porque hoje, Cris, a legislação ela define muito bem a responsabilidade
do Poder Executivo Municipal sobre essa questão do controle populacional de cães e gatos nas cidades. Isso está muito bem definido na nossa legislação. E a Prefeitura, nós temos em Minas Gerais hoje 853 cidades. Nós estamos falando de Juiz de Fora, uma grande cidade, com grandes problemas, mas esses problemas se repetem em cada cidadezinha do estado de Minas Gerais. Eu, como médico veterinário e deputado, quando eu chego para conversar com alguém da causa animal, a gente às vezes conversa com uma cidade pequena e a gente acha que esse problema não existe porque a cidade é pequena, não. O problema está nos distritos, está na zona rural, a reprodução descontrolada dos animais, a falta da assistência à saúde animal. Nós precisamos levar para dentro dos nossos serviços de saúde, os nossos serviços têm que ter a percepção disso, que a doutora Karine citou, que hoje a esporotricose é uma realidade nos consultórios de dermatologistas humanos. E isso começou aonde? Isso começou a partir de um descontrole populacional dos nossos gatos, que são abandonados doentes, não são tratados, esse tratamento não está disponível na rede pública. Então, eu falo que é um desafio, mas fico muito feliz quando sei que, por exemplo, em Juiz de Fora nós temos a Kátia, que se dedica uma vida a isso e não dedica de forma empírica. Eu falo que às vezes as pessoas gostam demais, mas desrespeitam os princípios da ciência que têm que ser respeitados. E eu sou um pouco corporativista nessa temática. Porque se a gente está tratando de animal, o médico veterinário é o profissional da sociedade que tem que opinar e que tem que ser aquele que vai ser o participante direto da construção da política. Eu já tive uma outra conversa, uma outra entrevista com a vereadora Kátia, e ela chegou a comentar a questão dos protetores e, às vezes, do acúmulo dos animais, né? Com relação, por exemplo, a censo dos animais ou outras questões de microchip. Isso é possível? Assim? Censo, Cris, aproveitando o gancho da sua pergunta, não se tem, a gente não sabe onde a gente vai se a gente não planejar, né? Então, hoje é um grande desafio, até alguns aplicativos, pesquisa com drone para tentar filmar e localizar isso nas ruas a partir de métodos estatísticos. É um grande desafio, mas toda cidade precisa, antes de implantar uma política pública, a primeira coisa que ela precisa saber é quantos animais existem, quantos animais são domiciliados, quantos animais são de rua, quantos são animais. Hoje já existe um conceito do animal comunitário. Ele vive na rua, mas ele é tratado por uma comunidade. E a microchipagem, ela faz parte de um programa para que nós possamos ter uma situação que eu considero muito importante, a vereadora Kátia citou, é a posse responsável. A partir do momento em que a pessoa se disponibiliza, ninguém é obrigado a ter um animal. Mas quando a pessoa adquire, vai ter esse animal em casa, a partir do momento em que esse animal é identificado por um microchip, ele ganha um registro e essa pessoa passa a responder por esse cão se ele tiver, por exemplo, abandonado na rua. E eu digo que às vezes é até uma ferramenta para a pessoa que às vezes perde seu cachorro, né? Às vezes a pessoa não abandonou, esse cachorro fugiu. Então hoje o Estado de Minas Gerais ele busca hoje criar um banco de dados único, um cadastro único dentro da SEMAD para que todos os microchips sejam registrados em uma única plataforma. Porque esse é um grande desafio também, porque existem diferentes chips, então assim, Juiz de Fora vai ter uma plataforma, Barbacena vai ter outra, Juiz de Fora, né, Santos Dumont vai ter outra, ou isso vai ser uma plataforma estadual e depois do Brasil? É muito importante que a política converse entre ela. E nessa questão do microchip também. O cachorro que ele, por exemplo, tiver abandonado em outra cidade, ele pode ser de Juiz de Fora. Ele pode ter sido transportado para uma cidade vizinha. Então, esse banco de dados é muito importante que ele converse, mas é muito importante também, Cris, que nós tenhamos estrutura. Porque muitas vezes a gente fala assim, o que é o microchip? É muito bom esclarecer para o pessoal. O microchip é um chip que vai debaixo da pele desse animal e quando a gente passa um leitor, como se fosse um leitor ali de um caixa de supermercado que vai ler um código de barras. Ele vai ler o número desse microchip e no banco de dados vai saber que cão é esse. Mas não adianta ter microchip se você não tiver um leitor.
Então o microchip sozinho ele não funciona para absolutamente nada. Ele tem que estar associado a um leitor para que a pessoa, naquele local que o microchip foi implantado, saiba que número é aquele cachorro. Então isso é muito importante. E outra coisa, você falou que gosta que a gente conte uns causos, né? Eu falo que às vezes o cachorro está com microchip, Karina, você talvez já tenha ouvido isso. E às vezes a pessoa acha, já existe tecnologia para isso, mas não é esse o microchip que nós estamos falando. A pessoa às vezes fala assim, o meu cachorro sumiu, olha aí no satélite para ver onde ele está. Acham que ele está ligado no GPS, e não é o caso específico desse caso. O objetivo do microchip, o microchip é uma placa de identificação que o cachorro vai ter ali o seu registro. Ele vai ter um número debaixo da pele dele para caso ele seja perdido, nós consigamos localizar quem é o dono. Vamos lá então falar um pouquinho sobre educação e prevenção a maus tratos no governo do estado. A gente já tem algumas iniciativas assim? Cris, eu vejo que a doutora Karine citou que as campanhas de adoção são excelentes oportunidades para que nós possamos levar a educação para a sociedade. Eu falo que não é educação, eu falo que as crianças são a base de tudo, mas hoje eu gostaria de trazer aqui para você uma iniciativa muito interessante e de sucesso do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. O Ministério Público ele tem a Coordenação Estadual de Defesa dos Animais, SEDA. E a SEDA tem um programa chamado Prodevida. O Prodevida ele cria um ambiente, uma relação entre o promotor local e o prefeito, em que o prefeito ele é, vamos dizer assim, anistiado de alguns processos do Ministério Público e, em contrapartida, ele deve aderir ao Prodevida. O Prodevida ele tem que seguir uma cartilha em que envolve não só as castrações, né, o controle cirúrgico da esterilização dos animais, mas toda uma pauta que envolve o que a gente já discutiu aqui, microchipagem, campanhas educacionais, campanhas de castração. É um complexo que o Ministério Público hoje, o Prodevida já teve a adesão de mais de 250 municípios de Minas Gerais. Eu falo e é muito bem coordenado por uma equipe de médicos veterinários que são assessores dos promotores, a doutora Luciana, que é a promotora responsável pelo programa no Estado, e eu vejo que é uma ferramenta em que a educação ganha muito, porque a educação está presente o tempo todo. Ele tem a primeira estratégia do Prodevida, Karine, é educar os gestores municipais sobre o que é a causa animal, sobre o que é o controle populacional. Tirar essa expertise ou essa preocupação só daqueles diretamente envolvidos, dos protetores ou dos médicos veterinários. Não, ensinar a todos os gestores do município a importância do controle populacional. Então a educação, ela permeia dentro do Prodevida essas ações, desde a escola, passando pelos momentos da adoção e também os nossos gestores para ter noção da complexidade e dos desafios que é que isso aconteça. E eu sempre falo, Cris, temos que fazer diferente. Não adianta fazer da mesma forma que nós fizemos até hoje, porque nós vamos continuar com os mesmos resultados que estão aí, que não são os melhores. Estamos evoluindo? Estamos, mas nós temos que fazer diferente. Eu sempre penso assim. O nosso assunto aqui é muito importante, a conversa está muito boa, a gente já está caminhando para o fim. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem do que é mais importante as pessoas lembrarem sempre com relação a essa questão da causa animal. Uma mensagem de encerramento do nosso programa. Quem quer começar? Cris, inicialmente, mais uma vez, agradecer a oportunidade de dizer que Juiz de Fora, e quando eu falo aqui para a população de Juiz de Fora, eu sinto que a cidade, ela deve ser ela deve estar na vanguarda dessa causa animal. Por quê? Nós temos aqui na cidade o curso de Medicina Veterinária da Unipac, da Universidade Federal de Juiz de Fora, da Universo, se eu não me engano, acho que são esses 3 cursos de Medicina Veterinária. Então, nós temos um grande desafio em Juiz de Fora, que eu falo que o poder público e todas essas instituições, nós devemos nos unir na busca, e eu sei que a Kátia está com essa missão,
e nós estamos aqui para cooperar com isso, na busca de um hospital público veterinário. Eu falo que o maior desafio para Juiz de Fora é sair na vanguarda, justamente por ter, hoje em Belo Horizonte nós já temos um hospital público veterinário numa parceria lá de sucesso da Prefeitura com a Anclivepa e a UniBH, uma universidade de medicina veterinária particular. Então eu vejo que tratar da saúde animal não pode ser e não pode estar na mão daqueles apaixonados e voluntários. Isso é uma causa da sociedade mineira, uma causa da sociedade de Juiz de Fora, e eu, como deputado estadual e como único médico veterinário que é deputado estadual em Minas Gerais, eu me sinto na obrigação de estar presente aonde houver a necessidade, principalmente de uma visão técnica desse processo. Nós não podemos tratar essa pauta de forma empírica e somente emocional. As pessoas ajudam e continuarão sendo muito importantes, todos nós que somos apaixonados pelos animais, mas o que a ciência tem demonstrado é que nós temos que ser, Cris, extremamente racionais, pensar nos orçamentos, pensar no censo dessa população de animais, mas principalmente nada irá substituir a educação e a responsabilidade social de cada um, que se tiver um cão ou um gato, não deve abandonar. O maior problema hoje é o abandono. O cão na rua abandonado, ele destrói qualquer estratégia de política pública, porque nós não conseguimos controlar esse abandono. E nós precisamos criar essas estratégias e as nossas crianças e a nossa educação, como foi dito nesse papo aqui, muito bem conduzido por você, Cris, eu acho que a ferramenta é a educação das nossas crianças diariamente. Diariamente elas estão nos educando e impedindo que a sociedade abandone esses seres superiores que são os nossos queridos animais.